Bom dia a todos e a todas que nos sintonizam nesse exato momento. Entramos no ar para conversar com vocês sobre um tema importante: como abordar famílias com transtorno mental. É um tema assim meio estranho, porque ninguém gosta muito de ouvir, muito menos de escutar, sobre transtorno mental, mas ele existe, ele incomoda. É uma questão de saúde pública, nos envolve a todos que somos servidores públicos e esse assunto precisa ser abordado de um jeito, de outro, vamos abordando o assunto. Aliás, de preferência, multiprofissionalmente, muitos profissionais falando sobre o tema. Como eu sou da área da saúde mental, então estou aqui muito à vontade para falar do que a gente tem estudado e tem praticado, porque eu trabalho com saúde mental ainda hoje. Vamos então em frente? O que é transtorno mental? O que é isso? Eu escrevi assim: o transtorno mental pode ser entendido como um tipo de mal-estar em que indivíduos e grupos manifestam sintomas de sofrimento psíquico de maior intensidade. Trocando em miúdos, eu estou dizendo que o transtorno mental tem a ver com mal-estar, aquilo que o Freud disse, mal-estar da civilização. O mal-estar é esse não estar bem no mundo, não estar bem no lugar que está, não estar bem consigo, não estar bem com os outros, não estar bem com Deus, não estar bem com nada. É um mal-estar que acomete pessoas e que de tempos em tempos assume novas configurações. Então, o mal-estar do século XIX era o mal-estar do século XX um outro, o mal-estar do século XXI está caminhando para ser um outro. No século XX, especialmente a segunda metade, foi dominado pela depressão. Então, pessoas no mundo inteiro apresentaram sintomas até preocupantes de depressão. Agora nós estamos lidando com um aspecto da depressão que é o suicídio. Os índices de suicídio em grandes cidades, em pequenas cidades, têm subido muito, isso nos preocupa. Nós estamos lidando com novas formas de epidemias, também nos preocupa muito. E no campo da saúde mental, as pessoas atualmente estão demonstrando uma tendência enorme para se envolverem cada vez mais com drogas. O tráfico cresce, o consumo de drogas cresce, as consequências do uso de drogas também aumentam e ficam mais dramáticas, de sorte que cada tempo tem o seu mal-estar. Transtorno mental é um tipo de mal-estar de maior intensidade. Suas causas são variadas, podendo ser externas ou internas ao indivíduo transtornado. Causas externas é aquelas que dizem respeito ao ambiente. Por exemplo, o ambiente de trabalho, o ambiente doméstico, o ambiente social. Essa ambiência externa pode ter nela poderosas causas de adoecimento ou de potencialmente serem perigosas para a saúde mental. Internas, aquilo que vem do próprio indivíduo, uma lesão, uma doença psicossomática, uma doença autoimune. Principalmente doenças autoimunes hoje, elas incomodam muito o funcionamento mental, elas causam várias alterações no funcionamento mental, de tal maneira que as doenças autoimunes têm sido uma preocupação também para o profissional de saúde mental. Por doença autoimune, eu estou me referindo à tireoide, estou me referindo ao diabetes, eu estou me referindo a Hashimoto, eu estou me referindo a uma série, colites, eu estou me referindo a uma série muito grande de doenças causadas por anticorpos. Chamamos de doenças autoimunes. Todas elas alteram o funcionamento mental de maneira importante. Atualmente, o sofrimento psíquico está ligado em grande parte à convivência social e seus percalços. A insegurança social, as ameaças que existem na rua, o perigo de perder a vida, o perigo de ser assaltado e perder os seus bens,
o perigo até, né, de ter alguém sequestrado. O sequestro está voltando hoje a ser praticado, né? O perigo que representam, né, certos atos de poderes públicos, que não são bem poderes públicos, né, são outra coisa, mas pessoas que se investem no poder público para fazer mal à sociedade, especialmente no trabalho. Então a gente está sofrendo muito com isso também, né? A convivência social no trabalho, em casa, na rua, né? Nós estamos sofrendo os percalços de uma convivência que vai se tornando muito estranha e muito violenta, muito insegura, muito imprevisível em termos de resultados, em termos de causas, em termos da vida da gente, né? E termino dizendo, o ambiente social em que se desenvolve e se manifestam os transtornos, via de regra, é o familiar. Ainda é a família hoje o grande problema para a saúde mental, né? Famílias que não têm saúde mental, famílias que têm os membros da família, os integrantes da família sofrendo psicamente a partir de problemas domésticos, como agressividade, como violência, como instabilidade afetiva, como instabilidade financeira, como uma série de coisas que todos nós sabemos. Uma vez eu estava numa reunião, estava discutindo o assunto da agressão a mulheres, agressão que os homens cometem contra mulheres. E havia no local umas 60, 70 pessoas, mais ou menos. No meio da minha fala, quase todos os homens saíram, isso era no interior, quase todos os homens saíram. Depois me disseram que eram todos os homens que tinham costume de praticar violência contra os seus pares, contra as suas esposas, contra as suas mulheres. Olha só. De sorte que ainda é dentro da família que nós encontramos as causas mais frequentes para o surgimento do transtorno mental. Então vamos falar dessas coisas um pouco. Vamos lá. Nas famílias, a família pode ser considerada como um grupo social básico da sociedade. O desenvolvimento biopsicossocial de cada indivíduo depende da capacidade que as famílias tenham de cuidar, estimular, alimentar, proteger e educar. Eu, na clínica, já atendi e atendo muitas crianças. E quase 80% das crianças que eu atendi que tinham problemas em saúde mental, tinham algum tipo de transtorno mental, integravam famílias mais agressivas, mais violentas, famílias que abandonavam seus filhos à sorte, que não cuidavam, que não estimulavam, que não alimentavam corretamente, que não protegiam e que não educavam. De sorte que o prejuízo que crianças, que são seres em desenvolvimento, sofrem por causa de famílias que também sofrem na sua desordem, também sofrem no seu mal-estar, é muito grande. Então, o número de crianças que desenvolvem transtornos é muito grande dentro dessas famílias que já foram chamadas de disfuncionais. Hoje não sei mais como chamam, né? Mas são famílias que, vamos dizer assim, não têm uma saúde mental equilibrada, não têm uma saúde mental interessante para a criação de filhos. Através da família, os indivíduos desenvolvem habilidades sociais fundamentais para tornar-se societários. Então, qual é o objetivo da educação familiar, do cuidado familiar, da estimulação familiar? O objetivo é que os filhos se desenvolvam, né? Se essa família tem filhos, eles se desenvolvam e se transformem em societários normais, em pessoas que tenham habilidades sociais fundamentais, pessoas educadas, pessoas de bem, pessoas com valores e princípios firmados, pessoas que sejam interessantes para a convivência social, cooperativos, presentes, responsáveis, etc, etc. Tudo isso começa em casa. O Donald Winnicott, um psicanalista famoso, dizia: tudo começa em casa.
valores, princípios, saúde, o bem, o mal, tudo começa em casa. De sorte que não estamos falando coisas de pouca importância quando dizemos que as famílias devem ser apoiadas na sua saúde mental, principalmente quando tem filhos para cuidar, quando tem filhos para serem pessoas, né, societárias interessantes, para serem pessoas que possam produzir para si e para os outros bem-estar, contra o mal-estar vigente, né? De sorte que as famílias precisam ser apoiadas nisso. Essas habilidades que tornam uma pessoa societária envolvem aspectos culturais, como princípios, valores, crenças e tudo que afirma a conduta como socialmente aceitável e confiável. É interessante, né? Estes itens que eu citei, valores, crenças, e mensagens, e discursos, e atitudes, tudo isso circula no meu familiar de maneira muito intensa. De tal maneira que essa circulação vai formando caráter, desenvolvendo o corpo, desenvolvendo identidade, desenvolvendo personalidade, na medida que essas coisas circulam e circulam bem. A isso a gente chama de estimular. Estimular pessoas em desenvolvimento para que cresçam de maneira saudável. De sorte que, para uma pessoa ser socialmente aceitável e confiável, a família tem que trabalhar muito, tem que funcionar bem, tem que se esforçar para estimular de tal maneira os filhos que eles possam incorporar, que eles possam interiorizar valores, crenças, atitudes, princípios que as tornem boas para a convivência, confiáveis, responsáveis, saudáveis dentro do laço social. Falando em laço social, né, esses 4 pontos aí de certa maneira tocam nisso, né? O laço social que começa na família, ele não é alguma coisa que cause preocupação à sociedade e aos pais, às famílias de maneira geral. Há muita preocupação com o trabalho, há muita preocupação com o estudo, há muita preocupação com o progresso, a pessoa progredir, principalmente financeiramente pensam, né? Há muita preocupação com a saúde do corpo, né? Hospitais vivem cheios, né? Postos de saúde vivem cheios, né? Mas não se pensa muito no laço social, na saúde do laço social, no poder do laço social, no valor que o laço social tem dentro de uma família e dentro de uma sociedade. De tal maneira que podemos encontrar pessoas que aparecem nos jornais todos os dias, incapazes de misericórdia, incapazes de empatia, incapazes de se importar com o outro, incapazes de reconhecer o outro como alguém digno de atenção, de cuidado, até de afeto, né? Vamos dizer assim. Então, não havendo preocupação com o laço social, aquilo que educa, aquilo que capacita, aquilo que fortalece o eu para a convivência do societário, não havendo essa preocupação, é muito grande a possibilidade de alguém desenvolver transtorno mental preocupante, não é? Tá certo. Vamos lá. A família tem problemas? Tem. Não existe família perfeita. Sempre há problemas de ordem afetiva, cognitiva, que é conhecimento, aprendizagem, e de atitudes como responsabilidade, produtividade, empatia, respeito e cooperação, né? Então, famílias com problemas e com transtornos mentais que causam problemas e problemas importantes, né? Elas podem, de maneira muito acentuada, prejudicar afetos, prejudicar a aprendizagem, o conhecimento, a aquisição do conhecimento,
prejudicar a formação de atitudes interessantes, por exemplo, de responsabilidade, de trabalho e produtividade, de empatia, que é se colocar no lugar do outro, respeito e cooperação. Veja só, se as famílias com os seus problemas não são capazes de produzir essa lista que nós colocamos aí, né? Na conduta, na personalidade, na mente dos filhos, então nós vamos ter uma sociedade problemática. Uma sociedade que é fria afetivamente, que não é capaz de aprender, então não se modifica, não se transforma, porque a educação faz isso, né? Não formula atitudes de responsabilidade, por exemplo, então não são pessoas responsáveis, não se preocupam com o trabalho e com produtividade, estão um pouco se lixando para o outro, que é a empatia, né? Acham que não devem respeito a ninguém e não cooperam. Olha só o tamanho do problema. E se nós formos considerar isso de maneira mais séria, vamos concluir que a nossa sociedade sofre destas coisas, como um todo, em todas as áreas, em todos os níveis. A nossa sociedade sofre dessas coisas. É por isso que eu digo logo abaixo, o transtorno mental diz respeito principalmente às intensidades mais aumentadas e permanentes desses problemas, que é o que nós sofremos, não é? Essa dificuldade afetiva, cognitiva, de atitudes, de responsabilidade, de empatia, de respeito, isso está muito acentuado, está muito aumentado, está muito intensificado no meio social, no trabalho, na escola, etc, etc. Eu soube de uma escola em que dois alunos na segunda infância, parece que 8, 9 anos, começaram a brigar, com muita ira, com muita raiva, porque um estava fazendo bullying com o outro e o outro reagiu e a coisa ficou feia e chamaram a direção não se moveu do lugar que estava, ao invés disso chamou a polícia. Então lá veio o camburão, a polícia, para poder separar a briga dentro do pátio de uma escola de duas crianças de 8 e 9 anos. Por que a diretora fez isso? Porque está tudo muito aumentado, muito intensificado em termos de problemas, em termos de falta de respeito, em termos de indiferença com o outro e ira para com o outro, né? Olha só. Estes problemas podem ser percebidos através da manifestação de sintomas como agressividade, violência, individualismo excessivo, isolamento, condutas de manipulação dos outros, no maior descaramento e cinismo, né? Manipulando os outros, falhas importantes de caráter e da sociabilidade. Então, na medida que o grupo familiar sofre na sua saúde mental, desenvolvendo transtornos mentais importantes, o resultado é esse, né? O surgimento de sintomas de agressividade, de violência, de individualismo, isolamento, manipulação e tudo isso, né? Eu perguntei a uma senhora certo dia porque ela permitia que o seu marido a maltratasse. Ela disse que era para o bem do casamento, para o bem da família. E então informou que quando ela não dava atenção, quando ela não respondia, quando ela não provocava, né? Ficava com a boca fechada, então o marido ia se acalmando, até que saía e, né, esqueceu o assunto. Mas ela desenvolveu 3 sintomas a partir dessa coisa de segurar o sentimento, de segurar a reação, de segurar, né, a indignação. Ela desenvolveu pressão alta, muito importante, desenvolveu depressão, também muito importante, e principalmente desenvolveu anorexia. Foi emagrecendo, então nós tínhamos uma mulher hipertensa, deprimida e anoréxica. 3 sintomas da atualidade, que são de hoje isso, né?
que são muito difíceis de serem tratados. Por quê? Porque para não dar problema dentro de casa, diante da violência doméstica, ela se calava, segurava, não externava nada, não dizia nada, até que o homem violento e agressivo se acalmava e saía. Então eu perguntei, a senhora já algum dia já respondeu? E ela disse, já. No dia que eu respondi, eu apanhei. E fui chamado de criança malcriada que precisava apanhar. Como isso era uma vergonha muito grande para mim, nunca contei para ninguém e hoje me mantenho calada, anoréxica, hipertensa e deprimida. Olha só que coisa. Vamos lá. Como abordar famílias com problemas mentais? Essa é uma questão complexa, né? Muito complicada. Eu coloco nesse slide aí algumas pré-condições e alguns comentários que são necessários que eu faça antes de entrar propriamente no assunto, né? A gente aborda famílias com problemas mentais a partir de uma atitude primeira, que é a de ter consciência do nível de angústia que a família manifesta. Então, eu entro com respeito, pedindo licença a essa família e de olho no nível da angústia que a família demonstra, que a família externa, deixa ser visto, né? Então, esse nível de angústia é importante em função de a angústia ser muito visível, a angústia ser muito perceptível, a angústia ser alguma coisa muito constatável. Não é difícil você constatar que alguém está com muita angústia pela inquietação, pelo sono muito mal dormido, né? Ou pela noite muito mal dormida, pelo sono ruim, por sintomas psicossomáticos que não cessam, por exemplo, gastrite, pressão alta, acabei de falar, dores de cabeça que não cessam, muita irritabilidade, um comportamento mais isolado, constantemente repressivo, né? Veja só. Então, o nível de angústia vai me dizer, a partir dos sintomas que a angústia manifesta, como é que eu devo abordar essa família num primeiro momento. Eu tenho que saber o nível de angústia, né? E faço um comentário. Transtornos mentais podem desorganizar as famílias em sua ordem, em sua funcionalidade, em suas relações, em sua produtividade, em sua convivência e estabilidade. Então, uma vez que eu estou em contato com a família, eu quero saber, tenho interesse em saber até que ponto aquela família está organizada ou desorganizada. Mais desorganizada, então eu vou prestar atenção na funcionalidade dessa família. Os filhos estão estudando, fazendo tarefa direitinho, estão sendo alimentados, bem cuidados, os pais estão conversando entre si com os filhos, enfim, aquela funcionalidade necessária para a família cumprir seus objetivos de convivência e de educação está acontecendo? A funcionalidade está tendo lugar naquele grupo? E as relações? São pacíficas ou são agressivas e violentas? São relações de amor ou, na maioria das vezes, são relações de ódio? E a produtividade? A família consegue produzir o que precisa produzir? Alimentação, higiene, estímulo, educação, né? Sociabilidade. Como é que está isso sendo produzido no meio do grupo? E a convivência? É uma família estável ou é muito instável? O humor muda muito, o comportamento muda muito.
o estado de alma muda muito, enfim, é uma família mais estável ou mais instável. A partir destes sinais, eu posso imaginar então o nível de angústia também. Vai me ajudar a avaliar o nível de angústia. E eu comento mais, a abordagem não é fácil. Exige o desenvolvimento de saberes e habilidades específicas. Quer dizer, ninguém pode intervir de maneira mais ou menos eficaz num grupo familiar se não tiver uma certa capacitação, um certo conhecimento, certos saberes e habilidades específicas que vão ajudar esse trabalho, né? E termino dizendo, em situações de maior angústia, agressividade e violências, é necessário intervir. A gente tinha e tem ainda uma atitude que não é legal, que é aquela atitude de não intervir em família problemática, guardar distância de família problemática. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E quando os filhos também estão no meio, aí é que piora. A gente mantém uma distância saudável, que é para poder não se incomodar e não ficar aborrecido. Bem, muita gente pode fazer isso. Os profissionais de saúde mental, não. Os profissionais de saúde, de maneira geral, não. Muitos de nós que trabalhamos na ponta, junto a famílias, entre aspas, problemáticas, né? Somos pessoas que não podemos evitar intervir quando é preciso intervir. E é sobre isso que eu vou falar no próximo slide, né? Vamos lá. Para bem intervir, é necessário conhecer o modo como as pessoas se relacionam, para eu saber o que dizer, para dar uma ferida no meu pensamento, para ver se ele está mais próximo da realidade ou mais distante da realidade. Enfim, o relacionamento das pessoas vai me dar uma boa base de como eu devo fazer, proceder, agir, né? Quase sempre há uma situação crítica que funciona como gatilho das crises. Isso deve preocupar aquele que vai dar assistência à família. Como é que é isso? Identificar o gatilho. Bem, as crises familiares que são provenientes de comportamentos de transtorno mental são crises mais intensas e sempre com motivos marcados. Você sabe quando vai acontecer, porque o motivo está lá e o gatilho foi disparado nesse motivo. Por exemplo, ciúme. Pessoas com transtorno mental têm ciúmes mais intensos. Suponhamos então que alguém na família provoque uma situação onde o ciúme pinta, onde o ciúme aparece de maneira mais intensa, porque os que têm transtorno mental são mais intensos, né? Esse ciúme aparecendo, surgindo nas relações do grupo, vai ser um gatilho que vai disparar a crise. Daí a pouco não é mais ciúme, é ciúme e ódio. Mas não é mais só ciúme e ódio, agora é ciúme, ódio e violência. Não é mais ciúme, ódio e violência, agora é mais. É ciúme, ódio, violência e isolamento. Agora não é mais, é ciúme, ódio, violência, isolamento e fragmentação do grupo por muito tempo. Olha só como as coisas progridem a partir de um gatilho. Então é importante aquele que vai dar assistência às famílias que têm transtornos mentais, que ele saiba qual é o gatilho. Para quê? Aí eu digo, nessas situações, os indivíduos mais vulneráveis em termos neurológicos, psicológicos e de relações são os que mais facilmente se desestabilizam. É no meio dessa crise que pessoas muito vulneráveis, desestabilizadas, podem apelar para uma violência que pode chegar, por exemplo, ao feminicídio ou ao assassinato de crianças, como nós vemos no jornal aí quase toda semana. Ou então a ferimentos graves, ou então a abandonos importantes, né? Nesse contexto da vulnerabilidade, dentro da crise, os mais vulneráveis vão fazer coisa que não devem. Vão apelar para meios que não são
recomendáveis de jeito nenhum. Vão se comportar de maneira completamente estranha. É aí que a intervenção tem que acontecer. Antes que maiores males aconteçam, tem que haver uma intervenção, né? Então eu digo aí no penúltimo ponto, é importante identificar os pontos, os gatilhos que desestabilizam os vulneráveis e apaziguar as pessoas em relação a esse gatilho. Se é o ciúme, vamos atuar sobre o ciúme. Se é inveja, vamos atuar sobre a inveja. Se é ressentimento, vamos atuar sobre o ressentimento. Se é dívida, vamos atuar sobre a dívida. Enfim, há sempre um gatilho que, se nós acudimos no meio do contexto de desestabilização por transtorno mental, se nós intervirmos, não vai acontecer aquela série de tragédias e aquela série de consequências ruins que normalmente acontecem, né? Por isso que eu digo, é importante identificá-los e apaziguá-los. Quem? As pessoas vulneráveis que vão desenvolver comportamentos inconvenientes, né? É importante também interferir na dinâmica de formação das situações de crise. Então, as situações que vão gerar crises cada vez maiores, eles têm uma dinâmica, eles têm uma certa lógica. O circo vai se armando, as pessoas vão se armando, as pessoas vão se preparando, as pessoas vão se enchendo de afetos mais intensos e mais negativos e vão pegando as suas armas. A lógica do circo dos horrores está acontecendo e o circo está armado e o pau vai quebrar e o fogo vai pegar e feio. Então, a gente reconhecendo a situação que potencialmente vai trazer a crise, a gente interfere e impede que a crise aconteça, as pessoas se desarmam, os afetos se apaziguam, as pessoas começam a ouvir umas às outras e o diálogo volta. E quando volta o diálogo, e o diálogo razoável, é comum ou é muito normal que as pessoas se acalmem e se apaziguem e comecem então a fazer aquilo que é preciso fazer para que a família funcione. Vamos adiante. Ainda no mesmo tema de como abordar famílias com transtornos mentais, né? Quais são, Miguel, as atitudes recomendáveis? Nós colocamos aí 4 pontos. Primeiro ponto, nós devemos evitar a moralização dos problemas presentes nas crises, né? Problemas relacionais presentes nas crises. O que é moralizar o problema? Eu começar a pensar que o que está faltando na família, nas pessoas que integram a família, é vergonha na cara, é fé em Deus, é temor a Deus, né? É mais honestidade, mais sinceridade, mais verdade. São todos discursos do campo moral. E realmente nós não resolvemos nenhuma situação de crise familiar por causa de transtornos mentais, moralizando as questões e os problemas relacionais presentes nas crises. Então, a gente não moraliza isso. E também não coloca a questão da fé aí. Não é porque você fala isso porque você não crê em Deus, você é um incrédulo, você é uma pessoa desprezível, você é uma pessoa que não tem Deus do coração. Não é assim que a gente fala, né? A religião não é para isso. A religião é para apaziguar, não é para atacar, não é para ferir, não é para agredir. A boa religião é aquela que promove a paz, né? Se não me engano, foi Jesus quem disse, né? Os cristãos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, a fé é para ser usada no sentido do apaziguamento, de trazer a paz, não de denúncias de ataques ou de agressões. Então, nunca tratar problemas familiares
de pessoas com transtornos mentais e outras com frases, com clichês moralizantes, não é? Segundo, não tomar partido nas polarizações nem agir diretivamente. Isso é ética, não é, gente? Então, se numa crise a família está polarizada, dividida, uns contra os outros, não se deve tomar partido, né? Nas polarizações familiares. O conselheiro, aquele que vai intervir, aquele que vai apoiar, que vai ajudar, não deve tomar partido. E nem agir diretivamente. Miguel, o que é agir diretivamente? É começar a dizer às pessoas o que elas têm que fazer. Isso é muito antiético. Não se diz a alguém o que ela deve fazer. A gente pode sim cooperar com a pessoa, pensando junto com ela, para que ela decida por si o que ela vai fazer. A decisão é dela, a atitude é dela, a disposição é dela, da pessoa. Então, ninguém vai agir corretamente numa crise, né? Porque um outro chegou e diretivamente o conduziu. Isso não existe, né? Se apazigua a situação, as pessoas começam a conversar e no diálogo, no entendimento, cada um vai decidindo que atitude sua pode ser a melhor. Então, nada de diretividade e nem de tomar partido em polarizações. Não se faz isso. Terceiro, ficou aí meio deslocado, né, o alinhamento por causa, acho que foi a internet que fez isso, né? Avaliar o nível de sofrimento psíquico para recomendar ou não intervenção médica, psicológica ou psicossocial. O que você quer dizer com isso, Miguel? Eu quero dizer que a angústia, o sofrimento psíquico e suas consequências podem ser de tal ordem que apenas a presença de alguém que intervenha, que ajude, que apoie, que coopere, não será suficiente. É preciso, então, que haja uma intervenção médica, por exemplo, com remédios, psicológico, por exemplo, com terapias, ou psicossocial, por exemplo, nos laços sociais. Esses laços sociais precisam ser, de certa maneira, encaminhados para situações de mais saúde, de mais paz, de mais segurança, de mais tranquilidade, porque o laço está adoecido, o laço está enfermo, o laço está numa situação crítica. Então a gente intervém no laço social. Nas psicoterapias, as pessoas muito angustiadas podem procurar algum alívio e vão encontrar alívio. E se for uma questão de transtorno mental ligado à psiquiatria, vai precisar de intervenção médica, sim. Por exemplo, no caso que eu falei daquela senhora que desenvolveu anorexia, foi preciso intervenção médica, senão ela morria, porque a anorexia mata, né? Quarto, pensar na família como um grupo que possui tensões afetivas, conflitos de interesse, relações destrutivas, violências, muitos desencontros, portanto é um campo passional, com muitas tensões, muitos conflitos, muitos desencontros, muita destrutividade por parte de alguns. Então, família não é paraíso. Pode até ser em certos momentos, mas em muitos momentos as famílias devem ser pensadas como grupos que enfrentam tensões afetivas internas intensas, conflitos de interesse intensos, relações destrutivas preocupantes e desencontros, né? Vamos prosseguir. Ainda no mesmo tema de como abordar famílias, né? Os grupos familiares normalmente apresentam um grande potencial terapêutico. Isso é verdade. De sorte que quem for intervir, quem for estar presente num grupo em crise, deve pensar que aquele grupo em crise também tem um grande potencial terapêutico. Eu chamo isso de exercício da esperança. Quando o grupo começa a exercitar a esperança contra o medo,
a esperança contra o horror, a esperança contra o desespero, a esperança contra as intempéries. Normalmente, esse exercício torna o grupo familiar muito terapêutico. Por isso que, em muitos momentos, um grupo familiar, mesmo tendo crises e crises sérias, pode ser um grupo terapêutico interessante uns para os outros. Esse grupo deve ser desenvolvido e estimulado à prática de ações saudáveis, que é uma questão de educação, não é? Nós educamos alguém para fazer contas, nós educamos alguém para falar bem, nós educamos alguém para conhecer geografia, nós educamos alguém para conhecer bem literatura. Mas nós não temos muita facilidade em educar pessoas para a prática de ações saudáveis, de alimentação, passando por atitudes até ao estilo de vida de maneira geral. Há pessoas que têm um estilo de vida muito destrutivo, um estilo de vida muito adoecedor, um estilo de vida muito problemático para a saúde mental e para a saúde como um todo. Então, quem estiver com famílias que tenham muitos problemas a partir de transtornos mentais, é preciso pensar numa maneira de estimular esse grupo à prática de ações saudáveis. Quando a gente consegue isso no exercício da esperança, como eu falei no ponto anterior, nós conseguimos apaziguar o grupo, de sorte que mais ou menos 70%, 80% dos problemas desaparecem por causa da prática de ações saudáveis. Digo mais, a saúde mental da família pode se beneficiar utilizando estratégias de prevenções de crise e da promoção do bem-estar do grupo. Então, lembra que eu falei do gatilho? Quando se intervém no gatilho e na lógica da destrutividade, na lógica da agressividade, da violência, da desunião, quando intervimos aí antes que tudo aconteça, nós estamos prevenindo crises. É interessante pensarmos assim porque depois de uma crise mais séria, um grupo familiar pode levar de 2 a 6 meses, dependendo do nível da angústia, para se normalizar, para restaurar a ordem, para restaurar o convívio pacífico, né? Então, e há grupos que não conseguem isso nunca, nunca mesmo. Seguem vida fora, sempre nos desencontros, sempre na violência, nas agressões e nas separações. Mas quando, de alguma maneira, nós promovemos a saúde mental, nós promovemos a prática de ações saudáveis, nós promovemos um ambiente que evite o gatilho das crises, então aquele grupo sem crise vai evoluir mais. Com crise, uma família que deveria evoluir, por exemplo, 100% no ano, vai evoluir 10% no máximo. O ano vai passar e as pessoas vão dizer, mas esse ano foi ruim, não aconteceu nada de bom, estamos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, vivendo a mesma infelicidade. Mas questões ligadas a finanças, moradia e doenças psicossomáticas podem ser alvo de intervenções educativas urgentes e necessárias. Não precisa nem comentar isso aí, né? O que pode ajudar? E com isso eu termino a aula, né? O conhecimento da prática de mediação de conflitos. É um bom curso a se fazer, há literatura na área, a mediação de conflitos não é difícil, há muita gente que tem vocação para isso, tem jeito para isso, como diz o outro, tem perfil para isso, para mediação de conflitos, e um mediador de conflitos vale ouro, né? O que ajuda? O entendimento do transtorno mental e suas crises como consequência de tensões psicossociais. Então, fulano está doido, o problema é dele, é só dele, nós estamos bem. Não existe mais esse pensamento hoje, depois da reforma psiquiátrica. Nós não pensamos mais assim, né?
os transtornos mentais e suas crises são consequências de tensões psicossociais, quer dizer, do laço social, das relações sociais, dos vínculos. Então, é o fulano que é o problema, é o fulano que traz a desordem, é o fulano que traz a cisânia, é o fulano, ele é que é o culpado. Não, todos são igualmente envolvidos na desordem, né? O que pode ajudar? Atitudes que evitem a presença de preconceito, de inferiorização, de marginalização das pessoas e grupos que apresentem sofrimentos psíquicos mais intensos. Então, é como se o problema fosse do outro. Se quem tiver de interferir, se quem tiver de participar, de cooperar com famílias em crise, deve ter em mente que pode automaticamente, inconscientemente, desenvolver uma atitude de preconceito contra aquele grupo que parece tão ruim, tão feio, um grupo tão esquisito. Então, a gente, do alto do nosso narcisismo, inferioriza, marginaliza e desconhece, se afasta de pessoas que apresentam um sofrimento psíquico maior, as chamadas pessoas problemáticas, né? O que pode ajudar? Respeitar as pessoas portadoras de transtornos e ter empatia por sua condição. Mas eu não suporto. Eu conheci uma pessoa que se formou em psicologia, mas não pôde exercer. Porque quando no consultório descobriu que pessoas transtornadas procuravam a clínica e despejavam seus problemas e sua condição, essa colega de profissão entrou numa crise existencial muito grande e descobriu que não tinha perfil, que não tinha vocação, não tinha qualquer empatia por esses sofredores e desistiu do consultório e foi fazer outra coisa. Se não me engano, hoje trabalha com odontologia, sofrimento dos dentes, não da alma, né? O que pode ajudar? Evitar um envolvimento afetivo que impeça a isenção e o profissionalismo nas intervenções. Essa é uma coisa complicada, porque as pessoas que têm transtornos mentais importantes normalmente são muito sedutoras. E os grupos divididos ficam nessa sedução tentando atrair o profissional para um ou para outro. E às vezes o profissional é muito suscetível afetivamente e vai se envolvendo com o grupo de maneira afetiva e intensa, de tal maneira que num certo momento é parte do grupo, é parte do problema e não da solução. Então o profissional que participar, que cooperar, que ajudar grupos em situações de crise por causa de transtornos mentais, grupos familiares principalmente, devem evitar o envolvimento afetivo. Devem ser pessoas, eu sei que isso é difícil, mas as mais neutras possíveis, né? E devem evitar não serem profissionais a partir de certos envolvimentos afetivos. Somos profissionais e temos que agir como profissionais, profissionais de saúde e de saúde mental, né? É isso aí. Ficam aí as dicas, né, do que se deve fazer, como se deve agir. Alguma pergunta? Tem aqui uma pergunta. O que fazer quando a família não aceita que está com problema? Nenhuma família aceita. O problema é o vizinho, o problema é o governo, o problema é alguém da família e não a família como um todo. Ninguém aceita. Nós também não precisamos convencer a família de que ela tem problema, porque lá no fundo do coração, todo mundo sabe que está com problemas. Então, mesmo que ninguém admita, a família vai admitir a presença de alguém que ajude, de alguém que coopere, de alguém que esteja presente para mediar conflitos e para apoiar ações saudáveis, né? Então, a família não precisa admitir o transtorno.
ela precisa admitir sim a ajuda, precisa admitir sim que se coopere com ela, porque ela não aceitando a ajuda, aí o problema é total, né? Não tem jeito. Não quero ajuda, não quero que ninguém esteja comigo, conosco, fechamos as portas, aí não há o que se fazer, né? Como é que se vai fazer? Porque toda ajuda psíquica, toda ajuda psicossocial parte do princípio, né, da aceitação voluntária. Sem isso não há o que fazer, né? Outra pergunta. Lá de Turvânia, da Viviane, né? Percebo que não é fácil lidar nessas situações. Claro que não, Viviane. Por isso que eu coloquei no slide anterior que é preciso que haja treinamento, capacitações, desenvolvimento de saberes. Falei até mediação de conflitos, né? Mas é preciso que haja capacitações para que a intervenção seja interessante, porque não é fácil. E o Telesaúde existe para isso. Nós estamos aqui, né, semanalmente, mensalmente, muitos profissionais, para cooperarmos com os profissionais de saúde na atenção primária, né, para isso, para que as pessoas sejam cada vez mais capacitadas de saberes, para que possam intervir com mais eficácia junto à sua clientela, aos usuários do sistema, né? O que mais? Na maioria das vezes, temos que trabalhar com os familiares primeiro. Tem razão, Vanusa. É isso mesmo, né? Na maioria das vezes, a gente trabalha também com cada membro da família. Trabalha com o pai individualmente, com a mãe individualmente, até com os filhos individualmente, mas também trabalha o grupo. Então, o diálogo é um diálogo do grupo, mas também é o diálogo de cada pessoa com aquele que intervém, com aquele que ajuda, né? Enfim, é preciso que os familiares sejam um por um atendidos e o grupo também seja atendido. Você tem razão. Alguma outra pergunta? Tá bom, né? Tem mais? Acho é a Stefane, né, dos Santos. Acho que uma das maiores dificuldades é você observar que alguém está sofrendo abuso psicológico e não se dá conta disso. É verdade. Se a pessoa tem uma consciência direta disso, pode, né, piorar a situação. A mente tem uma defesa, que é não permitir que a pessoa que sofre tenha total consciência do seu sofrimento e do que a faz sofrer. A consciência vem aos poucos, porque se ela acontece de repente, a pessoa toma consciência de cara, sem nenhum preparo, sem nenhuma defesa interior contra o que está sofrendo, a pessoa pode até enlouquecer, ter uma crise, um surto. Então, a mente permite que a pessoa vá tomando consciência aos poucos. E alguém que ajuda deve pensar assim, né? Que aos poucos é que se vai tirando o véu da situação e ajudando as pessoas a perceberem o que estão vivendo e devagarinho, né, tomando consciência, reagirem e se livrarem, se possível, né? Outra pergunta é da Cláudia. E como saber se o paciente sofre agressão psicológica? É fácil, eu falei na angústia, né? Que a angústia é um afeto completamente observável. A pessoa sente um aperto no peito grande, uma dor de cabeça que não passa, uma alteração no corpo, alteração psicossomática. A pessoa não tem paz, não dorme direito, não come direito, mais irritada, mais preocupada, não produz direito. A pessoa vai tendo a impressão de que ela está morrendo, né? Então, se nós perguntarmos, ela vai confessar que não está bem. Eu estou com um mal-estar muito grande. Há muito tempo eu trago dentro de mim um mal-estar que eu não posso explicar, não sei o que é a angústia.
Então, é uma situação de intervenção, sim. Então, pelo nível de angústia, pelos sintomas que a angústia provoca, você pode, Cláudia, conhecer como é que está a pessoa, se ela precisa ou não de ajuda. A Carolina, né? Não, é a Gessina. Geralmente, o agredido psicologicamente aceita ajuda, mas o agressor não. O que fazer nesse caso? Bem, você sabe que não existe agressor e vítima dentro desse trabalho. Existem pessoas em situação de agressão, pessoas em situação de violência, pessoas em situação de sofrimento psíquico por agressão, né? Então, são pessoas. Normalmente, os pares são complementares na agressão, né? Então, agressor e vítima, se existissem, seriam pares complementares. Então, a vítima precisa do agressor, o agressor precisa da vítima. Num certo momento, a vítima agride, em outro momento, o agressor, a vítima agride e o que era agressor é vítima. Então, há uma inversão de papéis. Veja que é até difícil pensar nisso, né? Enfim, nós consideramos que as pessoas envolvidas em situação de agressão e violência, todas devem ser atendidas, mas aquelas que se recusam, é como eu disse agora mesmo, né? Não dá para fazer nada, mas ainda bem que alguém aceita. Se aquele que se diz vítima e que pode ser eventualmente também agressor aceita a ajuda, então tudo bem, vai surtir grande efeito a intervenção. Não é preciso que dois admitam, olha, eu sou agressor, olha, eu sou a vítima, queremos ajuda. Isso não vai acontecer nunca. O agressor sempre vai se recusar. E aquele que se acha vítima vai buscar, se tiver coragem, se tiver estímulo, se tiver abertura para isso, se tiver serviço para isso, vai buscar. Então a gente ajuda aquele que, entre aspas, se diz vítima e já estará ajudando a situação como um todo. Não se preocupe, viu? Tá bom, então aqui eu me despeço, desejando a vocês um bom dia, né? Agradecendo os elogios à aula, agradecendo a presença, a audiência de vocês e convidando vocês para a próxima, né? Fiquem com Deus, um abraço em todos e até mais.